Eu nunca imaginei que a minha vida fosse mudar da maneira que mudou. Sempre pensei que casamento fosse um compromisso para a vida inteira, algo que fosse construir ao lado da pessoa que eu amava, com quem eu havia escolhido dividir todos os meus sonhos, planos e até os momentos mais difíceis. Meu nome é Esther. Casei com Roberto, um homem que sempre me parecia ter tudo: charme, inteligência e uma generosidade que fazia todos ao redor o admirarem. Fomos amigos antes de sermos amantes, e isso me fez acreditar ainda mais naquilo que estávamos construindo juntos. Quando me pediu em casamento, foi a coisa mais linda e sincera que já vivi. Ele parecia ser o homem perfeito. Nosso relacionamento sempre foi sólido, ou pelo menos eu acreditava que fosse. No início, nos mudamos para uma casa dos sonhos. Era grande, moderna e com um jardim que dava para os dois lados da casa, como um refúgio. Passávamos horas conversando lá fora, discutindo nossos planos e projetando nossa vida em conjunto. Até o dia em que uma sombra do passado dele apareceu. Eu não sabia muito sobre o que ele havia vivido antes de me conhecer. Falava pouco sobre suas ex-namoradas, e eu sempre respeitei esse silêncio. Afinal, quem não tem um passado, não é? Mas, quando começou a falar de Marlene, algo em sua voz fez meu coração bater mais rápido. Eu sabia que ela tinha sido uma parte importante da vida dele, mas não entendia porque ele sempre ficava tenso quando o nome dela surgia. Achei que fosse só uma questão de respeito por algo que não valia mais a pena. Porém, a verdade começou a surgir aos poucos. Uma noite, enquanto estávamos deitados na cama, assistindo a nossa série favorita, ele mencionou casualmente que ela iria comparecer ao nosso chá de revelação. Eu congelei. Marlene. A mulher que parecia ter um poder sobre ele que eu não conseguia entender. Não era para eu me preocupar, mas algo em mim não deixou de se sentir desconfortável com a ideia de ver aquela mulher tão próxima. Você tem certeza que ela deveria estar lá? Perguntei, tentando esconder o nervosismo da minha voz. Roberto me olhou surpreso, talvez achando que eu fosse exagerada. Esther, é apenas um chá de revelação. Marlene é minha amiga, sempre foi. Não tem nada demais. Mas o que ele não entendia é que, para mim, havia algo sim. Havia algo muito estranho e incomodante em toda essa situação. Como poderia uma ex-namorada ser tão importante a ponto de ser convidada para um momento tão íntimo e especial como aquele? Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas a sensação de que algo estava errado crescia cada vez mais dentro de mim. Nos dias seguintes, a expectativa só aumentava. Eu estava ansiosa para ver como a interação entre Marlene e Roberto se desenrolaria. As conversas que ele tinha com ela eram cada vez mais frequentes, e eu não conseguia mais me esconder de minha insegurança. Roberto tentava me acalmar, mas eu sabia que ele não estava sendo totalmente transparente comigo. A grande noite chegou. O chá de revelação estava acontecendo na nossa casa. Estávamos esperando nossos amigos e familiares, todos reunidos para ver o que nos aguardava. Eu estava nervosa, ansiosa para saber se seria mãe de um menino ou uma menina, mas também inquieta com a presença de Marlene. Quando ela finalmente chegou, eu a vi entrando com uma confiança excessiva, como se já soubesse que aquele era o seu espaço. Ela me cumprimentou com um sorriso gentil, mas nos seus olhos havia algo que não me agradava. Oi, Esther. Que casa linda. Está tudo maravilhoso, não é? Disse ela, com uma voz doce que não me convenceu nem por um segundo. Eu sorri, educada, mas não consegui esconder a tensão que sentia. Ela parecia querer dominar o ambiente, e o pior de tudo, era que Roberto estava dando a ela toda a atenção. Como se nada tivesse mudado, como se ela fosse ainda parte de algo que eu não estava completamente incluída. Observei atentamente como os dois interagiam, como ele sorria mais para ela do que para mim, e como suas piadas pareciam ter uma cumplicidade que me incomodava profundamente. A sensação de que ela queria algo mais do que amizade ficou ainda mais clara, mas eu não sabia o que fazer. Afinal, o que eu poderia fazer? Ele a convidou, confiava nela, e ela estava ali, se sentindo em casa. Mas o que aconteceu no momento do chá de revelação mudaria tudo. A tensão estava no ar, mas nada comparado ao que estava prestes a acontecer. Eu não sabia ainda, mas Marlene faria um comentário que seria a chave para expor tudo o que estava por trás daquela amizade deles. Um comentário que me faria revelar uma verdade chocante sobre ela, algo que ninguém, nem Roberto, esperava. E assim começou o começo do fim.
A noite seguiu com a presença de Marlene sempre em destaque, como se ela fosse a convidada especial e não apenas uma amiga do meu marido. Cada movimento dela me deixava mais incomodada, cada palavra que Roberto dizia, sua voz doce e carinhosa com ela, me deixava ainda mais insegura. Eu me via sorrindo e acenando para os convidados, mas meu coração estava longe dali. Não era só o chá de revelação que estava em jogo, era o respeito que eu achava que tinha dentro do meu próprio casamento. Foi quando o momento chegou. A grande revelação estava prestes a acontecer, e todos se aglomeraram ao redor da mesa. Roberto, com um sorriso orgulhoso, me segurou pela mão. Eu estava nervosa, mas o que mais me consumia era a presença de Marlene, que estava ao nosso lado, com um olhar que parecia dizer que ela estava em casa. Naquele momento, não era mais sobre o bebê. Era sobre ela. Era sobre o que ela estava fazendo ali. A revelação foi feita. Era um menino. Todos celebraram, mas os meus olhos estavam fixos em Marlene. Como se fosse uma coincidência, ela olhou para Roberto e disse, com um sorriso travesso: "Eu ainda serei a mulher mais importante na vida dele, não esqueça." Eu congelei. O salão ficou em silêncio por um segundo, como se o tempo tivesse parado. As palavras de Marlene ecoaram na minha mente e, de alguma forma, eu sabia que aquilo não poderia ficar assim. Ela não tinha o direito de dizer aquilo. Não tinha o direito de tentar ocupar o lugar que eu havia conquistado. Olhei para Roberto. Ele estava visivelmente desconfortável, mas não disse nada. Ele não teve coragem de desmentir a provocação dela. Nesse momento, percebi que as coisas entre nós não estavam tão claras quanto eu pensava. O sorriso dele vacilou, e a tensão aumentou entre nós dois. Fui tomada por uma onda de raiva, mas ao mesmo tempo, uma sensação de tristeza se misturava a essa raiva. "Roberto, você ouviu o que ela disse?" eu perguntei, tentando controlar a voz trêmula. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. "Esther, eu não sabia que ela diria isso." Ela o quê, Roberto?" interrompi. "Ela acha que pode ser mais importante que eu? Que pode se intrometer na nossa vida assim? No nosso momento?" Os convidados começaram a perceber a tensão no ar. Alguns trocaram olhares, mas ninguém se atreveu a intervir. Eu estava em choque, tentando entender como tudo aquilo aconteceu. Como ele permitiu que ela fosse tão longe. Como ele não a repreendeu, não a mandou embora. Roberto não estava apenas sendo conivente com a presença de Marlene. Ele estava sendo omisso. Foi quando Marlene, como se fosse uma atriz no palco, olhou para mim com um sorriso sarcástico. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. E parecia se deliciar com isso. Algo dentro de mim começou a ferver. "Esther", Marlene disse, com um tom inocente, mas que claramente estava tentando me provocar, "não se preocupe. Ele sempre foi um bom marido. Mas você sabe, o passado tem uma força que é difícil de superar. E, claro, o que vivemos um dia não se apaga facilmente." Eu estava furiosa. Roberto estava ali, sem reação, e Marlene estava jogando com os meus sentimentos como uma peça de xadrez. Aquele era o meu momento, o meu espaço, e ela estava tentando tomar tudo, tentando mostrar que eu não importava. Foi então que eu percebi que a única maneira de recuperar meu controle sobre aquela situação era mostrar a ela quem eu realmente era. Ela pensava que podia brincar com a minha vida, mas não tinha ideia do que eu estava disposta a fazer para defender o que era meu. "Você se esqueceu de uma coisa, Marlene", disse eu, com voz firme. "Você realmente acha que pode ser mais importante que eu na vida dele? Eu tenho algo que você não sabe. Algo que pode mudar tudo." Marlene olhou para mim, desconcertada, mas não disse nada. Ela sentiu o peso das minhas palavras, mas manteve seu sorriso desdenhoso. Roberto estava sem palavras, olhando para mim como se tivesse acabado de perceber a gravidade da situação. "Eu sabia que você não era o santo que você dizia ser", continuei. "Você se acha superior a mim, mas eu sei de coisas sobre você que ninguém mais sabe." Os olhos de Marlene brilharam de surpresa, e agora foi ela quem congelou. Roberto olhou de mim para ela, confuso. Eu estava vendo tudo de outra maneira agora. Eu sabia que a verdade que eu estava prestes a revelar a faria recuar, porque, no fim das contas, nem tudo que ela pensava ser um segredo estava seguro. "Eu sei sobre o seu passado, Marlene. E não é nada bonito",
Falei com um sorriso desafiador. Ela piscou algumas vezes, mas não disse nada. Eu sabia que ela estava começando a se sentir incomodada, e isso me dava forças. Roberto estava em choque, mas agora ele não tinha mais como negar a situação. Ele não poderia mais proteger Marlene, e eu não ia permitir que ela continuasse a ser uma presença tão importante na nossa vida. Agora é minha vez de contar a verdade, Roberto. Você vai ouvir tudo o que precisa saber, disse, olhando para ele com uma expressão de desconfiança que nunca havia demonstrado antes. O clima na sala estava tenso, como uma corda prestes a arrebentar. Eu podia sentir os olhares dos convidados, mas nada disso me importava naquele momento. Marlene estava desconcertada, e Roberto, meu marido, parecia perdido, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Ele nunca esperou que algo assim fosse acontecer. Mas eu sabia que, no fundo, ele também estava se sentindo culpado por permitir que as coisas chegassem a esse ponto. Eu não entendo, Esther, o que você está dizendo. Roberto começou, tentando se defender. Mas eu não estava mais disposta a ouvir suas justificativas. Eu precisava expor a verdade. Eu não me importo se você não entende, Roberto. Eu me importo com o que está acontecendo aqui, com o que você tem permitido acontecer. E eu me importo com o fato de que Marlene está tentando dar ordens dentro da nossa casa. Marlene tentou disfarçar o desconforto com um sorriso forçado, mas eu vi seus olhos se estreitando. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, e, pelo que eu estava prestes a revelar, ela sabia que não poderia mais brincar de ser a dona da situação. Você ainda não me disse o que sabe sobre mim, Esther, Marlene disse, forçando uma voz tranquila, mas havia um leve tremor em sua fala. Eu estava começando a ver o medo que ela tentava esconder. E isso só me dava mais força. Ah, você quer saber o que eu sei, não é? Perguntei com um sorriso irônico. Eu sei sobre o seu relacionamento com Roberto enquanto ele ainda estava comigo. Sei que você sempre foi mais do que uma simples amiga, Marlene. Sei que você nunca o deixou em paz, mesmo depois de tudo. E o pior de tudo, sei que você tem algo que ele não sabe, mas eu sei muito bem. Ela me olhou, perplexa, e eu percebi que agora a verdade estava no ar. Não era só um jogo entre nós duas. Era muito mais profundo. Eu sabia que Marlene tinha algo para esconder, algo que ela sempre tentava esconder de Roberto, mas que agora estava prestes a ser exposto. Você acha que vai me intimidar com suas palavras, Esther? Ela provocou, tentando recuperar um pouco da confiança que eu sabia que estava se esvaindo. Você não me intimida, Marlene. Eu sei que, durante um tempo, você esteve com Roberto, mesmo quando ele estava comigo. E mais, quando ele finalmente me pediu em casamento, você não apenas se afastou. Você não desistiu. Você continuou tentando se aproximar dele, mesmo sabendo quanto ele me amava. Nesse momento, a expressão de Roberto mudou. Ele estava começando a entender a gravidade do que estava acontecendo. Ele me olhou, agora com uma sensação de desespero, mas sem saber o que dizer. Ele me havia dado tantas promessas, e no entanto, tudo o que eu estava descobrindo não passava de mentiras. Marlene, por sua vez, estava visivelmente nervosa agora. Ela tentou se recompor, mas o sorriso que antes tinha se desfeito completamente. Isso não é verdade, Esther. Não tem nada a ver com isso. Eu sou apenas amiga dele, você sabe disso, disse ela, quase gaguejando, mas eu sabia que estava perdendo a batalha. Você vai negar até o fim, não é, Marlene? Então, deixa eu te contar algo que você não sabia que eu sabia. Eu sei sobre o dinheiro. Sei que você tentou convencer Roberto a pegar o que ele tinha na conta conjunta e dar para você. Sei que ele fez isso porque você o manipula emocionalmente. Você nunca foi apenas a ex dele. Você sempre foi uma sombra, uma presença constante, tentando se infiltrar na nossa vida. Havia um silêncio pesado na sala. Ninguém ousava se mover. Até os amigos e familiares, que antes estavam animados, agora olhavam para a cena, tensos, aguardando o próximo movimento. Eu sabia que essa verdade era a chave para tudo. E Marlene sabia disso também. Eu poderia ver o pânico em seus olhos. E você ainda tem coragem de se sentar aqui e dizer que tudo isso é mentira. Continuei, sem perder o foco. Você não só foi um fantasma no nosso casamento, como ainda tenta se intrometer, como se nada tivesse mudado. Eu não vou mais permitir isso, Marlene. Nem você, nem ninguém,
vai continuar a brincar com a minha vida. Roberto estava ali, como um espectador, completamente em choque. Ele me olhou, sem saber o que dizer, e então, finalmente, falou. Esther, por favor. Você não sabe o que está dizendo. Eu cometi um erro. Eu fui fraco. Ele não teve tempo de completar a frase, porque Marlene, agora completamente desesperada, tentou intervir. Roberto, você não vai acreditar nela, vai? Ela está apenas tentando arruinar tudo. Mas Roberto não a deixou terminar. Ele olhou para ela, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, e disse, com uma voz que transbordava arrependimento. Marlene, você não tem mais espaço na minha vida. Eu te dei muitas chances, mas você ultrapassou os limites. Esther é a minha esposa. E é ela quem eu preciso ao meu lado. Marlene ficou em silêncio, chocada com as palavras de Roberto. Eu sentia que, finalmente, ele estava entendendo o que realmente estava acontecendo entre nós. Ele havia sido cego durante todo esse tempo, mas agora ele sabia que não havia mais como voltar atrás. Olhei para ele, os olhos cheios de emoção. Eu sabia que tudo isso ainda era muito recente, mas algo dentro de mim me dizia que, apesar de tudo, ele ainda poderia ser o homem que eu havia amado um dia. A decisão estava em suas mãos agora. Eu respirei fundo, tentando me acalmar. Sabia que essa não era uma guerra fácil, mas estava decidida a lutar por mim mesma, por nossa família, por nossa vida. A verdade estava à mesa, e agora, ninguém poderia mais negar. O ambiente estava tenso. O silêncio era ensurdecedor. Eu olhava para Roberto, esperando que ele tomasse uma decisão. Ele ainda parecia atônito, como se tudo o que estava acontecendo fosse uma espécie de pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele parecia ter mudado. Ele não estava mais o homem confuso e indeciso que eu conhecia. Algo em sua postura, em seus olhos, dizia que ele estava começando a entender a gravidade da situação. Marlene, por sua vez, ainda tentava se manter firme, mas suas palavras estavam ficando cada vez mais desarticuladas. Ela tentou uma última cartada. Roberto, você não pode acreditar nela. Ela está apenas tentando destruir tudo o que temos. Eu te amo, Roberto. Eu fui a única que esteve ao seu lado durante tudo isso. Esther é só uma mulher mimada que não sabe o que quer. Mas Roberto não a ouviu. Ele se virou para ela, com uma expressão de desgosto, e falou, com firmeza. Marlene, já chega. Eu já tive o suficiente de você. Você tentou me manipular, tentou me controlar, e eu não vou mais cair nas suas mentiras. Eu percebi tarde demais, mas percebi. Esther é a mulher com quem eu quero estar. Não você. Aquelas palavras foram como um golpe para Marlene. Ela ficou estática, com os olhos cheios de raiva e incredulidade. Ela sempre soubera que Roberto tinha seus defeitos, mas ela nunca imaginou que ele fosse, de alguma forma, se libertar da manipulação dela. Eu pude ver a derrota em seu rosto. Ela sabia que tinha perdido. Eu senti um misto de raiva e alívio. Raiva por tudo que ela havia feito, por tudo que ela tinha tentado tirar de mim. E alívio por finalmente ver Roberto tomando uma decisão, não apenas por ele, mas por nós dois. Roberto olhou para mim agora, com os olhos carregados de arrependimento. Esther, eu te devo tantas desculpas. Eu não sei o que estava pensando, ou porque demorei tanto para perceber o que estava acontecendo. Eu fui um idiota. Eu não sabia o que dizer. Aquelas palavras, finalmente ditas, eram o que eu esperava ouvir há tanto tempo, mas agora, naquele momento, elas não eram mais suficientes. Eu não podia simplesmente ignorar tudo o que havia acontecido. Eu olhei para ele e disse, com a voz firme, mas com o coração ainda machucado. Eu sei que você se arrepende, Roberto. Mas eu não posso simplesmente esquecer tudo o que você fez. Você me traiu de tantas maneiras. E mais do que isso, você me deixou sozinha, com Marlene sempre se metendo em nossa vida. Eu não sei se ainda posso confiar em você. Ele abaixou a cabeça, como se a vergonha fosse muito grande para ele suportar. Eu poderia ver a dor nos seus olhos, mas também a sinceridade. Não havia mais espaço para desculpas vazias. Eu sabia que ele precisava mostrar mais do que palavras. Ele precisava provar, de alguma forma, que estava disposto a reconstruir o que havia destruído.
Marlene, por sua vez, não estava disposta a aceitar a derrota tão facilmente. Ela olhou para mim, com um sorriso amargo nos lábios, e disse: "Você acha que ele vai ficar com você, Esther? Ele sempre vai me procurar, sabe disso, não sabe?" Eu não podia mais ficar quieta. Olhei para ela, com a mesma frieza que ela tentava transmitir, e falei, sem hesitação: "Você é uma mulher amarga, Marlene. Você sempre foi assim. Sempre tentando se aproveitar das fraquezas dos outros. Mas você já perdeu, porque Roberto escolheu o caminho certo. E sabe o que mais? Ele vai perceber que você nunca foi realmente importante para ele. Você sempre foi um obstáculo no nosso caminho." Ela tentou resistir, mas o brilho de vitória em meus olhos a fez perceber que, para ela, não havia mais espaço. Ela estava derrotada. Ela não tinha mais argumentos, nem controle sobre a situação. Eu olhei para Roberto novamente. Agora era a hora dele mostrar que as palavras tinham peso. Que ele estava pronto para realmente mudar, para realmente provar que era digno de meu perdão, e mais importante ainda, que ele merecia estar ao meu lado. Ele se aproximou lentamente, hesitante, e falou: "Esther, eu sei que as palavras não são suficientes. Mas quero que você saiba, com toda a sinceridade do meu coração, que farei o que for preciso para te mostrar que posso ser o homem que você merece. Vou lutar pelo nosso casamento, pela nossa família. Não vou deixar você partir, não agora." As palavras dele me tocaram, mas ainda havia uma parte de mim que não sabia se poderia realmente confiar nele novamente. Eu sabia que a confiança não se reconquistava da noite para o dia. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ele estava fazendo um esforço real. "Eu não sei, Roberto." Eu disse, a voz mais suave agora. "Eu não sei se posso confiar novamente. Mas talvez a gente possa tentar. Mas vai ser um caminho longo." Ele assentiu, com um olhar de esperança nos olhos. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas estava disposto a enfrentá-la. E isso, por mais que parecesse pequeno, era um começo. Um começo de verdade, de mudança. Marlene, finalmente, se levantou, derrotada. Ela não tinha mais o que fazer ali. Com um olhar carregado de raiva e frustração, ela se afastou, sem mais palavras. Quando ela saiu, a sala parecia finalmente respirar. Eu olhei para Roberto, com uma mistura de cansaço e esperança. A batalha não tinha terminado, mas agora, pelo menos, havia a possibilidade de um recomeço. Os dias seguintes foram um turbilhão. Roberto e eu passávamos horas conversando, tentando compreender o que havia falhado em nosso relacionamento, porque ele havia se deixado envolver novamente com Marlene, e, mais importante, como poderíamos superar tudo aquilo. Eu sabia que a dor não iria desaparecer de imediato, mas, ao menos, sentia que ele estava genuinamente tentando reconquistar minha confiança. Nosso chá de revelação, o momento que deveria ser de alegria, agora parecia distante, como se tivesse ocorrido em outra vida. Eu e Roberto havíamos planejado aquele dia com tanto carinho, ansiosos para anunciar ao mundo que estávamos esperando nosso filho. Mas, no lugar da celebração, ele havia se tornado um campo de batalha emocional. Tudo o que queríamos naquele momento era esquecer aquele caos e focar no que realmente importava: nossa família. "Esther, eu não sei como te pedir perdão por tudo o que aconteceu, mas estou disposto a fazer qualquer coisa. Eu preciso te mostrar que mudei", Roberto dizia, enquanto estávamos sentados na varanda de casa. A luz suave do fim de tarde refletia nos seus olhos, tornando a cena quase melancólica. Ele parecia realmente arrependido, mas, ao mesmo tempo, vulnerável, como se temesse que o que dissera e feito até agora fosse irreparável. Eu olhei para ele por um momento, respirando fundo. O que ele estava dizendo era sincero, mas, sinceramente, eu ainda não sabia se era o suficiente. A confiança que ele havia quebrado não poderia ser restaurada com palavras. Seria um processo lento, cheio de altos e baixos, mas, quem sabe, poderia ser possível se ambos estivessem dispostos a lutar por isso. "Eu não sei se consigo, Roberto. Não agora. A dor ainda está muito fresca em mim. Você tem que entender que foi um golpe duro. E não é apenas sobre a traição, é sobre como você me deixou sozinha, quando mais precisei de você", respondi, a voz trêmula. A dor era real, e, mesmo com o tempo, ela ainda me atingia de forma avassaladora. Ele se aproximou lentamente,
estendendo a mão como um sinal de que queria tentar. Eu sei que te deixei sozinha, Esther, e isso é o que mais me dói. Eu não sou mais o homem que era. Eu sou um homem que errou, mas que quer acertar agora. Por você, por nós. Eu não sabia o que responder. Parte de mim queria acreditar nele, mas outra parte temia ser iludida novamente. Eu observei por alguns segundos, sentindo meu coração pesado, mas também, lá no fundo, um pequeno fio de esperança. Eu sabia que, se houvesse qualquer chance de salvar o que tínhamos, seria agora, quando tudo estava mais à flor da pele. Eu não vou prometer que vou te perdoar de imediato, Roberto. Mas, talvez possamos tentar. Só precisamos de tempo. Não só você, mas eu também. Eu também preciso mudar, crescer e entender o que ainda sinto por você, eu disse, com a voz mais suave, mas firme. Ele assentiu, aliviado, mas com uma expressão ainda de preocupação. Não seria fácil. Ele sabia disso, mas estava disposto a seguir meu ritmo, a esperar e a me apoiar em cada passo. Nos dias seguintes, tentamos, cada um de nós, refazer as peças quebradas do nosso relacionamento. Ele se mostrava mais presente, mais atento. Nos pequenos gestos, como me ajudar nas tarefas diárias e querer saber como me sentia, ele parecia estar realmente mudando. No entanto, os fantasmas do passado não se afastavam tão facilmente. A sombra de Marlene ainda pairava sobre nós. Num fim de semana, decidimos fazer uma pequena viagem para afastar a pressão e os sentimentos negativos. Eu sabia que precisávamos de um novo começo, de uma nova perspectiva. Durante a viagem, Roberto foi mais carinhoso e atencioso do que nunca, e isso me fez pensar em como ele, de fato, queria mudar. Mas, ao mesmo tempo, os medos continuavam me assombrando. A verdade é que não era fácil esquecer as mentiras, os segredos e a traição, mesmo com ele demonstrando o melhor de si. Eu ainda me perguntava, será que ele realmente conseguiria ser o homem que eu sempre sonhei? Ou será que ele continuaria a ser o homem que me traiu e me fez passar por essa humilhação? Naquela noite, enquanto caminhávamos à beira de um lago calmo, ele pegou minha mão e parou, como se estivesse buscando a palavra certa. Esther, eu sei que você tem medo. E eu entendo isso. Mas o que aconteceu com Marlene não reflete quem eu sou agora. Eu te amo, e só você me importa. Eu olhei para ele, tentando processar suas palavras. Algo em sua voz, algo no jeito como ele me olhava, me dizia que ele estava falando sério. Mas a verdade é que eu ainda não sabia o que o futuro nos reservava. O que eu sentia naquele momento era um profundo desejo de acreditar, de deixar as cicatrizes curarem, e, acima de tudo, de dar um passo à frente. Eu também te amo, Roberto. Mas é como você disse, precisamos de tempo, eu disse, sorrindo de forma tímida, mas sincera. Eu sabia que esse era o primeiro passo. Não o fim, mas o começo de uma longa jornada. Aqueles dias de viagem nos deram uma oportunidade de respirar e pensar no que realmente importava. Eu sentia que Roberto estava tentando, mas ainda havia tantas incertezas no ar. Às vezes, ele me olhava com um olhar ansioso, como se estivesse esperando minha total entrega, mas eu não podia dar a ele o que ele queria sem ter a certeza de que ele havia realmente mudado. A confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói com facilidade. Voltamos para casa com a sensação de que algo havia mudado, mas não o suficiente. Na primeira noite de volta, sentamos juntos no sofá, e eu decidi colocar tudo na mesa. Roberto, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Não apenas sobre a Marlene, mas sobre tudo que nossa relação passou. Comecei, a voz tensa. Ele olhou para mim com preocupação, como se temesse ouvir algo que não queria ouvir, mas sabia que era necessário. Eu sei, Esther. Eu sei que não é fácil, e eu não espero que você me perdoe de imediato. Eu só quero que você saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para provar que mudei, para reconquistar sua confiança. Eu balancei a cabeça, tentando processar suas palavras. Eu sentia o peso daquelas palavras, mas não podia ignorar o que ainda restava em mim. A dor, a dúvida e, principalmente, o medo de que tudo isso fosse apenas uma ilusão, um esforço temporário de sua parte para salvar a imagem que ele tanto prezava. Eu quero acreditar em você, Roberto. Quero mesmo. Mas você tem que entender que meu coração não vai se abrir de novo tão facilmente. Eu preciso de tempo. E você precisa provar, a cada passo, que é capaz de seguir em frente. Não por mim,
Mas por nós, disse, com a voz mais firme agora. Ele não parecia nem um pouco irritado, apenas compreensivo, como se soubesse que o caminho à frente seria mais longo do que ele imaginava. Eu vou te provar, Esther. Eu entendo o que você está dizendo. Eu vou te mostrar, dia após dia, que estou pronto para ser o homem que você merece, respondeu, com sinceridade, e eu vi que ele não estava brincando. Havia algo em seu tom, em sua postura, que me fazia acreditar que ele estava comprometido, de verdade. A noite seguiu com mais algumas conversas sobre os desafios à frente, mas também sobre o que ainda nos unia. O amor, o desejo de reconstruir a família que estávamos começando a formar com nosso filho. O processo não seria fácil, mas ambos sabíamos que, se quiséssemos seguir em frente, seria necessário um esforço conjunto. Eu também teria que me desapegar do passado, e ele, por sua vez, precisaria ser mais transparente. Nos dias seguintes, Roberto demonstrou uma paciência surpreendente. Ele estava sempre disposto a ouvir, a entender, a ser mais atento e carinhoso. Mesmo com o coração ainda guardando reservas, eu comecei a perceber que ele estava fazendo a diferença, que ele estava se esforçando mais do que antes. Aos poucos, minhas defesas começaram a diminuir, e o tempo que passávamos juntos começou a me mostrar que ele realmente estava disposto a mudar. Mas havia um momento específico que fez tudo isso parecer real. Era uma tarde tranquila, e Roberto estava preparando o jantar para nós dois. Eu estava sentada à mesa, tentando relaxar, quando ele se aproximou com uma expressão que nunca havia visto antes. Ele tinha um pequeno pacote nas mãos. Esther, eu sei que nada disso vai apagar o que aconteceu, mas eu quero te mostrar que estou comprometido com a nossa família. Quero que você saiba que estou disposto a fazer o que for necessário para reconquistar sua confiança, ele disse, entregando-me o pacote. Quando abri, encontrei uma caixa pequena e delicada. Dentro, havia um anel, simples, mas bonito. Este é o meu compromisso com você, Esther. Um símbolo de que, mesmo depois de tudo, eu quero seguir em frente ao seu lado. Um passo de cada vez, mas ao seu lado. Eu fiquei sem palavras, tocada pela sinceridade do gesto. O anel não era um pedido de casamento, mas sim uma promessa de que ele estava disposto a tentar, que ele não estava desistindo de nós. Naquele momento, eu senti uma onda de emoção me invadir. A dor ainda estava ali, mas algo dentro de mim começou a amolecer. Eu estava vendo, de fato, uma mudança genuína. Eu não sei o que dizer, Roberto. Mas sei que este é o primeiro passo para o que pode ser o nosso futuro, se ambos nos esforçarmos. Eu te amo, mas, mais do que isso, preciso que você prove isso a mim todos os dias, até que eu acredite, até que eu confie novamente. Ele sorriu, aliviado, e pegou minha mão. Eu vou te mostrar, Esther. Pode ter certeza. Ali, naquele momento, algo mudou. Não foi um perdão imediato, mas foi o começo de algo novo. Não sei o que o futuro nos reserva, mas sabia que, agora, havia uma chance real para nós dois. O tempo passou e, apesar de todas as dificuldades, eu e Roberto começamos a encontrar um equilíbrio. Cada pequeno gesto dele me dizia que ele estava, de fato, tentando. E, ao mesmo tempo, fui me permitindo ser mais aberta, menos rígida com as minhas próprias emoções. O processo de reconstruir a confiança foi lento, mas possível. Sabíamos que os desafios ainda estavam por vir, mas, naquele momento, começávamos a acreditar que poderíamos superá-los. Foi quando uma situação inesperada aconteceu. Uma tarde, enquanto organizava algumas coisas em casa, encontrei uma carta esquecida de Marlene. Ela estava ali, em um envelope antigo, com o nome de Roberto escrito à mão. O simples fato de ter achado aquilo me fez reviver a dor, o desespero de quando eu descobri o que ele havia feito. Com a carta em mãos, minha mente ficou tumultuada, mas também sabia que precisava saber a verdade, toda a verdade. Chamei Roberto, que estava no jardim, e pedi para ele vir até mim. Quando ele entrou na sala, eu estava com a carta em mãos, olhando para ele com um olhar de curiosidade, mas também de tristeza. Roberto, o que é isso? Por que você não me contou sobre essa carta? Perguntei, a voz baixa, mas firme. Ele ficou pálido ao me ver com o envelope. Eu pude ver a tensão em seus ombros e no seu olhar. Ele sabia que aquele momento havia chegado. Ele não podia mais esconder nada. Eu precisava da verdade, e ele sabia que isso era o único caminho para que pudéssemos continuar. Esther,
Ele começou, mas logo parou, como se tentasse encontrar as palavras certas. Ele se aproximou lentamente, um passo de cada vez, e sentou-se ao meu lado. Essa carta foi de Marlene. Ela me escreveu quando me afastou, logo depois de tudo. Ela ainda tinha esperanças de que pudéssemos reatar, mas eu não sabia mais o que sentir, o que fazer. Eu me sentia perdido, Esther. E foi por isso que você nunca soube. Eu segurei a carta com força, tentando não deixar a raiva tomar conta de mim. Você realmente pensa que eu vou engolir essa história? Você sabia que eu estava grávida, Roberto. E você estava ali, com ela, escondendo de mim todas as mentiras. Como você esperava que eu aguentasse tudo isso? Ele abaixou a cabeça, arrependido. Eu sei, Esther, eu sei. Não há desculpas para o que fiz. O que eu posso te garantir é que eu nunca mais vou deixar isso acontecer. Nunca mais vou te esconder nada, te mentir, ou me envolver com ela, ou com qualquer outra pessoa. Eu sou seu, e eu preciso que você acredite nisso. Eu olhei para ele, tentando processar as palavras. Uma parte de mim queria gritar, queria chorar e perguntar por que tudo isso estava acontecendo, mas a outra parte sabia que, no fundo, o que ele estava dizendo era sincero. Ele estava realmente tentando, estava se esforçando para reparar os danos que causou. Respirei fundo e segurei a carta com mais firmeza. Eu não sei se consigo superar tudo isso de imediato, Roberto, mas uma coisa é certa, você tem que escolher entre mim e ela. Não há mais espaço para dúvidas ou confusão. Eu sou a mãe do seu filho, e é com isso que você precisa lidar agora. Ele assentiu, o olhar cheio de determinação. Eu escolho você, Esther. Sempre escolherei você. Eu sei que a dor que causei não vai desaparecer, mas eu vou lutar para merecer seu perdão. E se isso significar cortar qualquer laço com o meu passado, então é o que farei. Aquelas palavras me atingiram de uma forma inesperada. Ele estava disposto a mudar, a renunciar a tudo que o havia levado até aquele ponto. E, mesmo com a dor no meu coração, uma parte de mim sentiu que ele realmente estava tomando a decisão certa. Eu não vou prometer que vou te perdoar agora, Roberto. Mas, se você está disposto a fazer isso, então temos uma chance. Uma chance de recomeçar. Mas só se você se comprometer completamente, sem mais segredos e sem mais mentiras. Ele pegou minha mão com força, como se estivesse me pedindo para confiar nele mais uma vez. Eu me comprometo, Esther. Eu vou mostrar todos os dias que você pode confiar em mim. Eu sou seu, e só seu. Naquele momento, algo dentro de mim se acalmou. A verdade havia sido exposta, e, embora ela tivesse sido dolorosa, ela também me libertou. Não havia mais espaço para mentiras, e isso me dava a esperança de que, finalmente, poderíamos recomeçar. Não de imediato, não de forma fácil, mas com base na honestidade e no compromisso. E isso, para mim, era o mais importante. O tempo passou lentamente, mas com uma sensação de mudança constante. Roberto e eu continuávamos nossa jornada, um passo de cada vez. Cada dia trazia novos desafios, e também novas vitórias. A confiança, ainda frágil, aos poucos foi se reconstruindo. Eu observava, atenta a cada gesto, a cada palavra, e via que ele estava realmente comprometido com a mudança. Não era mais o homem que tinha me enganado, mas alguém disposto a pagar o preço do erro para reconstruir o que havia quebrado. No entanto, a estrada estava longe de ser fácil. Marlene não desapareceu de imediato da nossa vida. Ela ainda tentava interferir, provocando Roberto com mensagens e tentando resgatar o que ela acreditava ser seu direito. Mas Roberto não se deixou abalar. Sempre que algo acontecia, ele me procurava, me explicava, e com isso nossa relação foi se tornando mais forte. A transparência dele me dava segurança, e aos poucos a dor das mentiras começava a se dissipar. Eu, por outro lado, também precisava lidar com os meus próprios sentimentos. Eu estava tentando perdoar, tentar ver Roberto com outros olhos, mas a verdade era que, no fundo, eu não sabia se algum dia conseguiria apagar o que aconteceu. Contudo, eu sabia que precisava continuar, se não para esquecer, para aprender a viver com aquilo de uma maneira mais saudável. O amor que sentíamos um pelo outro ainda era forte, e não queria deixá-lo se perder. Pelo contrário, queria fazer dele a base do nosso recomeço. Foi então que, em uma tarde qualquer,
Enquanto nós dois passeávamos no parque com nosso filho, algo dentro de mim mudou. Estávamos ali, os três juntos, rindo e aproveitando a simplicidade daquele momento, quando senti que a verdadeira mudança, era essa. Não era o que havia acontecido, mas o que estávamos fazendo agora. Eu estava com ele.